Meu filho de 6 anos correu para mim com um desenho nas mãos trêmulas. Papai, olhe, eu desenhei a mamãe beijando o treinador. Meu mundo desabou em segundos. Como eu poderia imaginar que a traição estava escondida bem debaixo do meu nariz? Eu me chamo João, tenho 38 anos e moro em Lisboa, onde o Tejo serpenteia preguiçoso entre as colinas. Trabalho como engenheiro em uma firma de construção no centro da cidade, e minha vida com Mariana parecia perfeita. Casados há 10 anos, tínhamos construído uma família sólida, eu, ela e o nosso filho Pedro, que acabará de entrar no primeiro ano da escola. Eu treinava o time de futebol dele nos fins de semana, algo que me enchia de orgulho. Mas naquele dia fatídico, tudo mudou. Voltei para casa mais cedo, depois de uma reunião cancelada na obra em Alfama. O sol ainda batia forte nas ruas estreitas quando entrei pela porta da frente. Pedro estava no chão da sala, rabiscando com seus lápis de cor. Ele ergueu o papel com um sorriso inocente, e eu me abaixei para ver. O desenho era simples, duas figuras abraçadas, com um homem de uniforme esportivo. É a mamãe e o treinador da escola, ele disse, sem malícia. Meu estômago revirou. O treinador era o Carlos, um tipo atlético que coordenava as atividades extracurriculares de Pedro. Eu o conhecia de vista, trocávamos acenos nos jogos. Não disse nada a Mariana naquela noite. Ela chegou do trabalho como designer gráfica, cansada mas animada, falando sobre um projeto novo. Eu forcei um sorriso, mas a dúvida corroía. Naquela madrugada, enquanto ela dormia, revirei o celular dela escondido no criado mudo. Mensagens antigas, mas reveladoras, conversas com Carlos sobre encontros discretos após os treinos. Meu coração acelerou. Não era só um beijo no desenho, era uma rede de mentiras tecida há meses. Decidi confrontar, mas não de imediato. Precisava de provas concretas para não explodir em acusações vazias. No dia seguinte, levei Pedro à escola como sempre, mas parei no portão para observar. Carlos estava lá, organizando as crianças para o treino de futebol. Mariana apareceu minutos depois, fingindo casualidade ao deixar Pedro. Vi os olhares trocados, um toque sutil no braço que durou tempo demais. A raiva subiu, mas engoli. Em vez de gritar, comecei a planejar. Liguei para um amigo advogado, o Miguel, que me aconselhou a documentar tudo sem violar privacidade. Instalei um app discreto no meu próprio telefone para rastrear padrões, nada invasivo. Os dias se arrastaram em tensão crescente. Eu fingia normalidade em casa, cozinhando jantares e brincando com Pedro, mas internamente fervia. Uma noite, Mariana sugeriu um jantar fora para requintiliar o casamento. Aceitei, mas usei o momento para testar. No restaurante à beira-rio, perguntei casualmente sobre o trabalho dela. Ela hesitou, mencionando horas extras que não batiam com seus horários reais. Meu instinto gritava traição. Na volta, parei o carro em uma rua lateral e mostrei uma mensagem que capturara no app, uma confirmação de encontro com Carlos. Seus olhos se arregalaram. Ela negou no início, chorando que era só conversa. Mas a pressão aumentou quando eu revelei mais, fotos borradas de um app de geolocalização mostrando o carro dela estacionado perto do ginásio onde Carlos treinava adultos à noite. O confronto escalou, ela admitiu o affair, culpando o estresse do casamento. Você está sempre no trabalho, disse ela, invertendo a culpa. Eu me segurei, lembrando o conselho de Miguel, calma é poder. Saí de casa por aquela noite, hospedando-me com um primo em Belém. Ali, comecei a traçar o plano de revanche, não violenta, mas inteligente. Enquanto isso, o plot twist veio rápido, descobri que não era só adultério. Carlos, o treinador, tinha um histórico. Pesquisei discretamente e achei reclamações antigas de pais na escola sobre favoritismo dele com certas mães. Mariana não era a primeira. Isso me deu munição. Conversei com outros pais no próximo treino de Pedro, sem acusar diretamente. Um deles, o Paulo, confidenciou que sua esposa também flertara com Carlos, mas parara após rumores de chantagem emocional. A raiva se transformou em estratégia. Eu não seria vítima, seria o agente da justiça.
A tensão no lar explodiu dias depois. Pedro notou a frieza entre nós e perguntou por quê. Expliquei que papai e mamãe precisavam de espaço, sem detalhes. Mariana tentou reconciliação, propondo terapia de casal. Aceitei superficialmente, mas usei as sessões para coletar mais evidências. O terapeuta, neutro, notou as inconsistências nas histórias dela. Em paralelo, reuni documentos financeiros. Contas conjuntas mostravam saques inexplicáveis, talvez para presentes ao amante. Meu plano ganhava forma: divórcio limpo, com custódia compartilhada e pensão justa, mas expondo a verdade para que ela arcasse com as consequências. Então, o golpe. Durante uma visita à escola, flagrei Carlos e Mariana em um canto do pátio, discutindo animadamente. Escondi-me atrás de uma árvore e gravei áudio no celular, legal, pois estava em local público. Nele, ela implorava para ele terminar tudo, temendo que eu descobrisse mais. Ele ria, dizendo que ela era fácil de manipular. Meu sangue gelou. Não era amor, era controle. Voltei para casa determinado. Liguei para Miguel novamente, preparando papéis para divórcio e uma queixa formal contra Carlos por assédio implícito na escola. A naprurra atingiu o pico quando Mariana descobriu minhas anotações no laptop. Ela invadiu meu escritório enquanto eu tomava banho, e o confronto verbal irrompeu. "Você está me espionando", gritou ela. Respondi com fatos, as mensagens, as localizações, o áudio. Ela desmoronou, admitindo tudo e implorando perdão por Pedro. Mas o dano estava feito. Eu a confrontei com a realidade: o divórcio viria, e ela perderia credibilidade na custódia. Carlos seria reportado à direção da escola, acabando com sua posição. Não era vingança cega, era accountability. Enquanto o sol se punha sobre Lisboa, sentei-me na varanda pensando no próximo passo. Pedro dormia no quarto, inocente. Mariana saiu para pensar, mas eu sabia que era para ver Carlos uma última vez. Meu plano finalizava: amanhã, entregaria os papéis. A traição deles os isolaria, ela sem apoio familiar, ele sem emprego. Eu reconstruiria, priorizando meu filho. Mas uma dúvida me assaltava: valerá a pena expor tudo, ou o silêncio teria poupado Pedro da dor? Acordei cedo no dia seguinte, com os papéis do divórcio prontos na mesa da cozinha do meu primo. O ar fresco de Belém entrava pela janela aberta, mas minha mente fervilhava de cálculos. Liguei para Miguel, o advogado, e marquei uma reunião para o meio-dia no seu escritório em Chiado. Ele confirmou que as evidências, mensagens, áudios e registros financeiros bastavam para um processo rápido, priorizando a custódia de Pedro. Saí de casa sem olhar para trás, dirigindo até a escola onde tudo começara. Precisava proteger meu filho antes que a tempestade caísse. Cheguei ao portão principal minutos antes do início das aulas. Pedro saiu correndo do carro de Mariana, que estacionara ao lado. Ela desceu, acenando para mim com uma expressão forçada de normalidade. Eu peguei a mochila dele e o levei para dentro, ignorando o chamado dela. Dentro da secretaria, conversei com a diretora, a senhora Oliveira, uma mulher experiente que lidava com questões familiares. Expliquei a situação sem detalhes sórdidos, instabilidade no lar e preocupações com o treinador Carlos. Ela assentiu, prometendo investigar discretamente. Deixei Pedro na sala de aula e saí, sentindo o primeiro alívio em dias. No caminho para o escritório de Miguel, parei em uma cafeteria para um café forte. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Mariana: "Precisamos conversar sobre Pedro." "Onde você está?" Ignorei e continuei dirigindo. Ao chegar, Miguel revisou os documentos, adicionando cláusulas para pensão e divisão de bens. "Isso a fará pensar duas vezes antes de mentir de novo", disse ele. Assinamos o que podíamos, e ele agendou a entrega oficial para a tarde. Mas o plot twist veio quando meu telefone tocou. Era Paulo, o pai que eu encontrara no treino. "João, você precisa saber, Carlos foi visto com outra mãe ontem à noite. Parece que ele tem um padrão." Meu pulso acelerou. Liguei para Paulo imediatamente, estacionando o carro em uma rua lateral. Ele descreveu o que vira: Carlos saindo de um bar em bairro alto com uma mulher casada.
conhecida na comunidade escolar. Isso confirmava o histórico de manipulação. Decidi agir rápido. Em vez de confrontar Mariana diretamente, enviei uma cópia anônima das evidências para a diretora Oliveira via e-mail, incluindo as reclamações antigas que eu pesquisara. Ela respondeu em minutos: "Obrigada pela informação. Convocarei Carlos para uma reunião hoje." A tensão subia, eu imaginava o pânico dele ao ser chamado. Voltei para buscar Pedro à tarde, mas Mariana já estava lá, esperando com os braços cruzados. Ela se aproximou, sussurrando furiosamente: "O que você andou fazendo?" A escola ligou para mim sobre reclamações contra Carlos. Mantive a calma, respondendo que priorizava o bem do nosso filho. Pedro subiu no carro comigo, alheio à briga. Dirigi para o parque da cidade, onde o deixei brincar enquanto eu ligava para Miguel atualizando os fatos. Ele sugeriu adicionar uma petição para afastar Carlos das atividades infantis, alegando risco à segurança. Concordei, era o próximo passo na rede de accountability. Enquanto Pedro corria atrás de uma bola, recebi uma ligação de Carlos. "Como ele conseguirá meu número?" "João, precisamos esclarecer isso. Sua esposa está exagerando." Sua voz soava confiante, mas eu gravei a chamada. Ele tentou negar, alegando que as mensagens eram brincadeiras. Eu o interrompi: "A escola discorda. E as evidências falam por si." Desliguei, sentindo o poder da verdade. Mariana bombardeou meu telefone com chamadas, mas respondi apenas uma: "Os papéis chegam amanhã." Foque em explicar para Pedro. A pressão sobre ela aumentava, eu sabia que ela confrontaria Carlos. O dia culminou em uma reviravolta inesperada. Ao anoitecer, a diretora Oliveira me contatou pessoalmente. Carlos admitira flertes com várias mães, mas negava avanços com menores. Ela o suspenderá pendente de investigação formal. Mariana apareceu na casa do meu primo horas depois, batendo na porta com desespero. Meu primo a deixou entrar, e ela implorou para vermos um conselheiro familiar. Aceitei uma sessão rápida por videochamada, mas usei o tempo para expor os fatos ao mediador. Ele recomendou separação imediata, citando o impacto em Pedro. Ela chorou, prometendo romper com Carlos, mas eu duvidei. Naquela noite, revisei as finanças conjuntas online. Descobri transferências para uma conta ligada a Carlos, presentes caros, como equipamentos esportivos. Isso violava nossa confiança financeira. Enviei os extratos para Miguel, que preparou uma ação por fraude conjugal. A raiva se transformava em estratégia precisa. Pedro adormeceu no sofá assistindo desenhos, abracei-o, jurando protegê-lo. Mariana saiu derrotada, mas ligou mais tarde: "Carlos terminou tudo. Me deu outra chance." Ignorei, sabendo que a investigação da escola a isolaria socialmente. A tensão escalou no dia seguinte. Acordei com uma notificação: a polícia fora chamada para o ginásio onde Carlos treinava adultos. Uma ex-namorada dele o acusara de assédio, ecoando meu áudio. Correntes de mensagens entre pais se espalhavam em grupos de WhatsApp, expondo o padrão dele. Mariana me procurou no trabalho, invadindo a recepção da firma. "Você destruiu tudo", acusou. Respondi que a verdade destruía mentiras. O chefe me apoiou, dando folga para resolver assuntos pessoais. Dirigi para a escola novamente, confirmando com Oliveira que Pedro seria realocado para outro treinador. Enquanto isso, o plano de divórcio avançava. Miguel entregou os papéis a Mariana via cartório, exigindo assinatura em 48 horas. Ela resistiu, consultando seu próprio advogado, mas as evidências a enfraqueciam. Um plot twist maior surgiu: descobri que ela usará nosso cartão de crédito para viagens secretas com Carlos a Cascais. Confrontado com recibos, ela admitiu, culpando a paixão impulsiva. Usei isso para negociar custódia primária de Pedro, argumentando instabilidade dela. O mediador concordou parcialmente, ela teria visitas supervisionadas inicialmente. Dias se passaram em negociações tensas. Carlos renunciou ao cargo na escola para evitar demissão, mas perdeu credibilidade na comunidade esportiva. Mariana isolou-se, perdendo amigas que souberam da traição via rumores.
Eu foquei em Pedro, inscrevendo-o em novas atividades, natação em Alcântara. Longe de associações passadas. Uma noite, enquanto jantávamos sozinhos, ele perguntou sobre a mamãe. Expliquei que adultos cometem erros, mas papai o protegia. A responsabilidade caía sobre eles. Ela enfrentava a terapia obrigatória, ele uma possível multa por má conduta. Ana Prurra atingiu novo pico quando Mariana tentou uma reconciliação forçada, aparecendo na minha casa nova em Alfama com flores para Pedro. Ele se animou, mas eu a afastei, citando a ordem judicial. Ela revelou que Carlos a chantageava com fotos íntimas, virando a vítima. Isso mudava tudo. Liguei para Miguel, que recomendou apoio policial para ela denunciá-lo. Mas o dano ao nosso casamento persistia. Eu a aconselhei a prosseguir sozinha, priorizando minha recuperação. O ciclo de mentiras se quebrava, forçando ambos a encarar consequências reais. Enquanto o tejo fluía indiferente lá fora, sentei com Pedro contando histórias de heróis que vencem desafios. Meu plano evoluía, venda da casa conjugal para financiar uma vida estável. Mariana assinou os papéis enfim, aceitando termos justos. Carlos sumiu da cena, mudando de cidade após a investigação. A justiça prevalecia sem violência, apenas com fatos e lei. Mas uma sombra permanecia. Como equilibrar punição e perdão pelo bem de Pedro? Os dias após a assinatura dos papéis se arrastaram em uma rotina forçada de visitas supervisionadas. Eu havia me mudado para um apartamento simples em Alfama, perto do trabalho, para manter Pedro na mesma escola. Toda quarta-feira, Mariana aparecia no parque da cidade com ele, sempre acompanhada por uma assistente social designada pelo tribunal. Eu observava de longe, garantindo que as interações fluíssem sem incidentes. Mas a tensão pairava, ela tentava conversas casuais sobre o dia dele, enquanto eu coletava relatórios para fortalecer minha posição na custódia. Pedro se divertia no balanço, alheio às correntes invisíveis que nos prendiam. Uma manhã, Miguel me ligou com novidades urgentes. A investigação contra Carlos avançara, a ex-namorada dele apresentará provas de mensagens coercitivas, levando a uma queixa formal por assédio. A escola o banira permanentemente, e ele enfrentava processo trabalhista de pais afetados. Isso beneficia seu caso, disse Miguel. Mostra o risco que ele representava para Pedro. Agradeci e marquei uma audiência preliminar para rever a custódia. No almoço, conversei com Paulo novamente, ele revelara mais detalhes sobre o padrão de Carlos, incluindo uma queixa similar de anos atrás em outra escola de Lisboa. Compilei tudo em um dossiê para o juiz. Enquanto isso, Mariana começou a me contatar fora das visitas. Enviou e-mails pedindo para discutirmos finanças pendentes, alegando dificuldades com o aluguel. Ignorei as primeiras, mas respondi à quarta com uma proposta concreta, divisão igual dos bens restantes após a venda da casa. Ela concordou relutantemente, mas propôs um encontro para assinar. Marquei em um café neutro em Chiado, com Miguel presente como testemunha. Lá, ela chegou sozinha, entregando documentos atualizados. Estou tentando reconstruir, disse ela. Eu assenti, mas foquei nos papéis, evitando armadilhas emocionais. O plot twist veio quando ela mencionou uma dívida oculta, Carlos a convencer a investir em um negócio falso de equipamentos esportivos, esvaziando parte da nossa poupança conjunta. Meu estômago revirou com a revelação. Confrontado, ela admitiu ter transferido dinheiro sem me consultar, sob promessa de retornos rápidos. Ele disse que era temporário, justificou. Liguei para Miguel ali mesmo, que recomendou incluir isso na ação por fraude. Saí do café determinado a recuperar o que era nosso. No caminho de volta, parei na delegacia para registrar a queixa contra Carlos por apropriação indébita. O oficial anotou os detalhes, prometendo notificação imediata. Isso elevava a aposta, não só adultério, mas roubo financeiro, forçando Mariana a cooperar como testemunha contra ele. Pedro notou as mudanças durante o jantar daquela noite. Mamãe vem morar com a gente de novo? Perguntou. Expliquei que ela precisava de tempo para arrumar as coisas dela, enfatizando que o amava. Inscreve-o em aulas de futebol com um novo treinador em Alcântara. Um homem idôneo recomendado pela escola.
No primeiro treino, ele marcou um gol e correu para me abraçar, aliviando o peso no meu peito. Mas a tensão subiu quando recebi uma mensagem anônima: cuidado com o que cava. Carlos sabe onde você mora. Meu coração disparou. Era ameaça velada? Mostrei a Miguel, que aconselhou proteção policial temporária. A audiência de custódia chegou rápido. No tribunal em Lisboa, apresentei as evidências, áudios, mensagens e o novo dossiê sobre Carlos. O juiz, uma mulher pragmática, questionou Mariana sobre as finanças. Ela confirmou a fraude, chorando ao descrever como Carlos a manipulava. O plot twist maior explodiu quando o advogado dela revelou que Carlos tentará contato recente, pedindo silêncio em troca de devolução parcial do dinheiro. O juiz ordenou custódia primária para mim, com visitas dela apenas quinzenais e terapia obrigatória. Saí do prédio sentindo vitória parcial, mas exausto. Dias depois, a polícia interrogou Carlos em sua casa em Oeiras. Ele negou tudo, mas as provas digitais o encurralaram. Mariana foi chamada como depoente, traindo-o ao fornecer senhas de contas compartilhadas. Ele acabou detido por 48 horas, enquanto investigavam lavagem de dinheiro menor. Ela me ligou em pânico: agora ele me odeia. Você me protegeu. Respondi que a lei protegia, mas ela precisava assumir responsabilidade. Usei o momento para negociar, em troca de seu testemunho completo, retirei demandas extras na pensão. Ela aceitou, assinando um acordo que a obrigava a reembolso gradual. Enquanto Pedro se adaptava à nova rotina, com mais tempo comigo, comecei a reconstruir financeiramente. Vendi ações da firma para cobrir despesas e contratei um consultor para rastrear ativos escondidos de Carlos. Paulo e outros pais formaram um grupo de apoio, compartilhando histórias que fortaleciam ações coletivas contra ele. Um deles descobriu que Carlos falsificara credenciais como treinador, levando a uma denúncia à Federação de Esportes. A rede de mentiras dele desmoronava, isolando-o completamente. A tensão atingiu pico em uma visita supervisionada. Pedro brincava no parque quando Mariana chegou atrasada, visivelmente agitada. A assistente social notou e questionou. Ela confessou receber ligações ameaçadoras de Carlos, pedindo dinheiro para fugir. Chamei a polícia imediatamente, que a escoltou para registrar boletim. Isso solidificou minha custódia. O juiz estendeu a proibição de contato dela com ele. Pedro, ouvindo fragmentos, perguntou se mamãe estava em perigo. Abracei-o, dizendo que adultos resolviam problemas para que ele pudesse jogar futebol em paz. Miguel atualizou o divórcio com as novas provas, acelerando o processo. A casa conjugal vendeu-se rápido, dividindo lucros após dedução das dívidas. Mariana mudou-se para um apartamento menor em Benfica, trabalhando freelance para se sustentar. Carlos enfrentou julgamento sumário, pagando multa e restituição parcial. Ele deixou Lisboa, rumando para o norte, sem mais contatos. Eu foquei em Pedro, levando-o a um psicólogo infantil para processar a separação. As sessões revelaram sua resiliência, mas também medos de abandono. Uma reviravolta final veio quando Mariana propôs mediação conjunta para Pedro. Aceitei, marcando em um centro familiar neutro. Lá, discutimos rotinas compartilhadas, com ela admitindo erros e comprometendo-se à terapia contínua. O mediador elogiou o progresso, sugerindo visitas graduais sem supervisão. Saí otimista, mas cauteloso. No carro com Pedro, ele sorriu. Papai, agora podemos ir à praia mais vezes? Prometi sim, planejando fins de semana em Cascais. A naprurra diminuía, substituída por rotina estável. Recuperei parte do dinheiro perdido via acordo judicial, investindo na educação de Pedro. Mariana reconstruía devagar, ganhando confiança ao cumprir horários. Carlos sumira, sua reputação destruída em círculos esportivos. A justiça operara sem violência, apenas com persistência e fatos. Mas o custo emocional persistia. Pedro cresceria sem a família unida. Valerá expor tudo, ou um acordo silencioso teria poupado lágrimas? Meses se passaram desde a audiência final, e a guarda partilhada começou a se implementar com cautela. O tribunal em Lisboa determinará residência alternada para Pedro.
Uma semana comigo em Alfama, a seguinte com Mariana em Benfica. Miguel supervisionara o acordo, garantindo cláusulas que priorizavam o bem-estar dele, como horários fixos de escola e atividades extracurriculares. Eu dirigia todos os domingos à noite para a troca, sempre documentando as transições para evitar disputas. Pedro carregava sua mochila com brinquedos essenciais, adaptando-se ao vai e vem, mas eu via o cansaço em seus olhos após as trocas. Uma complicação surgiu logo na primeira semana completa. Mariana ligou na terça-feira, dizendo que Pedro acordara com febre alta. Eu saí do trabalho na firma de construção imediatamente, pegando o carro para Benfica. Ao chegar, encontrei-a administrando remédio, mas o termômetro marcava 39 graus. Levei-o ao hospital pediátrico no centro, onde o médico diagnosticou uma infecção viral comum. Ela insistiu em ficar, mas o acordo exigia decisões conjuntas. Discutimos o tratamento ali, optando por antibióticos prescritos. No caminho de volta, Pedro adormeceu no banco de trás, e eu percebi como a alternância testava nossa cooperação. De volta ao apartamento, instalei um ar-condicionado portátil no quarto dele para noites quentes, mas foquei em rotina estável. Inscrevi-o em natação 2 vezes por semana em Alcântara, coordenando com Mariana para que ela cobrisse as sessões dela. O novo treinador, um homem experiente, elogiou o progresso de Pedro, ajudando-o a ganhar confiança após o incidente com Carlos. Enquanto isso, recebia atualizações de Miguel. O processo contra Carlos prosseguia, com restituição ordenada de 70% do dinheiro desviado. Mariana cooperava como testemunha, o que acelerava sua própria recuperação financeira. O plot twist veio em uma troca de fim de semana. Pedro desceu do carro dela com uma mochila rasgada e um brinquedo quebrado. Ele explicou que, durante uma saída ao parque, discutira com um amigo e jogará o carrinho no chão. Mariana minimizou, mas eu inspecionei. O rasgo na mochila parecia intencional, de uma briga. Liguei para a assistente social designada, que agendou uma reunião urgente. Nela, Mariana admitiu lapsos na supervisão, culpando o estresse do novo emprego freelance. O juiz revisou o acordo, adicionando sessões conjuntas de parentalidade para melhorar comunicação. Enquanto isso, foquei em finanças pessoais. A venda da casa rendera o suficiente para investir em um plano de poupança para Pedro, cobrindo escola e universidade. Trabalhei horas extras na obra em Alfama, mas reservei noites para ajudá-lo com lição de casa. Ele melhorava nas notas, especialmente em matemática, graças a tutores online que eu contratei. Mariana, por sua vez, completou o primeiro módulo de terapia obrigatória, reportando ao tribunal progresso em gerenciamento de emoções. Enviei uma mensagem coordenada: bom trabalho. Vamos manter Pedro em primeiro lugar. Ela respondeu positivamente, marcando um avanço. A tensão subiu durante as férias escolares de verão. O acordo previa divisão igual: 2 semanas comigo em Cascais, 2 com ela em um acampamento familiar no Algarve. Mas ela pediu para trocar, alegando um curso profissional. Aceitei relutantemente, levando Pedro à praia diariamente. Lá, ele aprendeu a nadar melhor, conquistando uma medalha em uma competição local. No entanto, ao final das minhas semanas, recebi fotos dela no acampamento. Pedro parecia exausto, com olheiras de noites mal dormidas. Confrontamo-la via chamada de vídeo. Ela justificou com atividades intensas, mas prometeu ajustes. Miguel aconselhou documentar tudo, preparando um relatório para revisão judicial se necessário. Enquanto isso, Carlos reapareceu indiretamente. Um e-mail anônimo chegou, ameaçando vazar segredos do divórcio se não parássemos ação financeira. Tracei o IP com a ajuda de um técnico da firma, levando à polícia. Confirmaram ser de um cibercafé em Porto, provavelmente ele. Isso fortaleceu o caso, resultando em ordem de restrição ampliada. Mariana, informada, expressou alívio e reforçou seu testemunho, solidificando a parceria forçada contra ele. Pedro começou a questionar a alternância mais abertamente. Após uma semana comigo, disse: papai, por que não podemos morar todos juntos de novo? Expliquei a importância de tempo com ambos. Mas marquei uma sessão com o psicólogo infantil. Lá, ele expressou medo de esquecer rotinas da mãe.
O profissional recomendou um calendário visual compartilhado via app, que implementamos imediatamente. Mariana aderiu, enviando atualizações diárias sobre refeições e sono. Isso reduziu atritos, mas destacou a fragilidade do arranjo. Uma reviravolta positiva ocorreu no outono. Durante uma reunião de pais na escola, Mariana e eu nos encontramos pela primeira vez sem supervisão. Discutimos o boletim de Pedro, elogiando seu avanço em leitura. Ela mencionou um novo projeto gráfico que poderia estabilizar sua renda, reduzindo pensão. Concordei em revisar com Miguel, desde que beneficiasse Pedro. Saímos da escola juntos, caminhando até o portão com ele, um momento de normalidade que ele celebrou com um abraço duplo. No entanto, a pressão financeira testou limites. Carlos atrasou a primeira parcela de restituição, forçando Mariana a pedir adiantamento na pensão. Eu recusei, citando o acordo, e ela recorreu ao tribunal. O juiz mediou, ordenando o pagamento imediato dele sob pena de prisão. Isso a pressionou a buscar emprego fixo, enquanto eu cobria extras para Pedro, como uniforme novo para futebol. O time dele venceu o primeiro torneio local, e convidamos famílias. Ela apareceu, aplaudindo da arquibancada, um passo para a convivência civil. A guarda partilhada evoluiu com ajustes. O tribunal aprovou residência mais flexível. Pedro ficaria comigo durante a semana escolar por proximidade, fins de semana alternados com ela. Isso minimizou interrupções acadêmicas, beneficiando suas notas. Inscrevemo-lo em um clube de xadrez, onde ele encontrou amigos estáveis. Mariana cumpria terapia, reportando redução de ansiedade, o que o juiz notou em revisão trimestral. Carlos finalmente pagou, mas fugiu para a Espanha, evadindo o resto. A Interpol foi acionada por Miguel, mas priorizamos fechamento. Mariana usou sua parte para quitar dívidas, propondo um fundo conjunto para a educação de Pedro. Aceitei, depositando via notário. Pedro, agora mais confiante, pediu para visitarmos um zoológico juntos. Marquei para um sábado neutro, onde observamos animais sem tensões passadas. A naprurra diminuía, mas desafios persistiam. Durante uma gripe sazonal de Pedro, coordenamos cuidados. Eu o levei ao médico, ela preparou sopas entregues na porta. O psicólogo elogiou a cooperação crescente. No entanto, rumores na comunidade sobre o affair de Mariana ressurgiam, isolando-a socialmente. Ela me confidenciou solidão, mas eu foquei em Pedro, levando-o a aulas de guitarra para distraí-lo. Um plot twist final veio com uma oferta de promoção na minha firma, transferência para Porto. Ponderei, consultando Mariana e o juiz. Decidimos contra, priorizando estabilidade de Pedro. Ela ofereceu apoio logístico se mudássemos, um sinal de maturidade. A guarda partilhada, imperfeita, forjava uma coparentalidade funcional. Pedro prosperava, mas o custo da traição ecoava em ausências ocasionais dela. O ano se encerrou com Pedro completando 7 anos, e a guarda partilhada solidificar em um equilíbrio precário mais funcional. Eu havia ajustado horários na firma para pegar as manhãs dele, dirigindo de Alfama à escola diariamente. As trocas com Mariana ocorriam pontualmente aos domingos, com ele carregando menos bagagem emocional a cada vez. Miguel fechará o último capítulo do divórcio, confirmando divisão final de bens e o fundo educacional conjunto. Carlos, agora em Espanha, parara de enviar ameaças após notificação internacional, e Mariana recuperara sua parcela de restituição, estabilizando finanças. Uma crise surgiu no inverno, quando Pedro contraiu uma infecção respiratória grave. Eu o levei ao hospital em Lisboa à meia-noite, após ele tossir sem parar durante o jantar. Mariana chegou horas depois, vinda de Benfica, e ficamos ao lado da cama dele enquanto administravam nebulização. O médico prescreveu repouso absoluto e monitoramento, forçando-nos a coordenar cuidados 24 horas. Ela ficou a primeira noite, eu a segunda, trocamos turnos via mensagens, sem discussões. Pedro melhorou em dias, mas o incidente uniu-nos em foco prático, destacando fragilidades do arranjo. De volta à rotina. Inscrevi Pedro em um torneio de xadrez escolar, onde ele enfrentou adversários de outras turmas. Mariana compareceu à final, sentada a 2 fileiras de distância, aplaudindo quando ele venceu. Depois,
Propusemos uma comemoração conjunta em um café próximo. Ele pediu bolo de chocolate, e dividimos a conta sem tensão. Ela mencionou progresso na terapia, completando o programa obrigatório e iniciando voluntário para lidar com impulsos passados. Concordei em expandir visitas, fins de semana inteiros com ela, desde que relatórios do psicólogo confirmassem estabilidade. O plot twist veio na primavera, com uma carta do Tribunal Espanhol. Autoridades em Madrid prenderam Carlos por fraudes semelhantes em um clube local, ligando-o ao caso português via extradição pendente. Miguel atualizou: ele enfrentaria julgamento em Lisboa por apropriação e assédio, com pena mínima de 2 anos. Mariana, como vítima principal, seria chamada novamente, mas expressou determinação em depor. Isso fecha o ciclo, disse ela em uma chamada coordenada. Usei o momento para revisar o acordo de custódia, pedindo ao juiz extensão de autonomia para decisões médicas conjuntas. Enquanto Pedro se destacava no xadrez, ganhando um troféu regional, comecei a planejar o futuro. A firma oferecerá promoção interna, com salário maior para cobrir extras como viagens escolares. Aceitei, delegando tarefas na obra para mais tempo em casa. Mariana encontrou emprego fixo em uma agência gráfica, reduzindo dependência da pensão e permitindo contribuições iguais ao fundo de Pedro. Enviamos o primeiro pagamento conjunto para sua matrícula em um curso de idiomas, garantindo opções futuras. A tensão residual surgiu durante as férias de Páscoa. Planejamos uma viagem familiar neutra a Sintra, com Pedro no centro. Alugamos um carro e visitamos o castelo, onde ele explorou trilhas com entusiasmo. Mariana coordenou o piquenique, eu a navegação, conversamos sobre seu progresso sem reviver o passado. No entanto, ao final do dia, ele perguntou: vocês brigam menos agora? Respondemos em uníssono que sim, priorizando ele. O psicólogo elogiou na sessão seguinte, recomendando atividades trimestrais semelhantes para fortalecer laços. Carlos chegou a Lisboa algemado em maio, para interrogatório. A mídia local cobriu brevemente, expondo seu padrão de manipulação em esportes juvenis. Mariana depôs calmamente, fornecendo evidências digitais que selaram o caso. O juiz sentenciou-o a 3 anos, com proibição vitalícia de contato com menores. Ela saiu do tribunal aliviada, me ligando para atualizar: ele não nos toca mais. Retiramos a ordem de restrição, mas mantivemos vigilância via app de localização para Pedro durante visitas. Com o caso encerrado, foquei em reconstrução pessoal. Juntei-me a um grupo de pais divorciados em Lisboa, compartilhando experiências que ajudaram a processar a traição. Pedro notou minha estabilidade, pedindo para convidar amigos à casa. Mariana integrou-se socialmente, reconectando com a família dela que a apoiara durante a terapia. Propôs uma reunião anual de revisão de custódia, que aceitei. O juiz aprovou transição para a guarda compartilhada plena, sem supervisão, após avaliação positiva. Um avanço significativo ocorreu no verão. Pedro ganhou uma medalha em natação, e convidamos parentes para a cerimônia em Alcântara. Mariana e eu ficamos lado a lado na arquibancada, trocando comentários sobre sua técnica. Depois, jantamos em família extensa, onde ele anunciou planos de ser engenheiro como eu. Ela sorriu, adicionando: ou designer como mamãe. O momento fluiu sem forçar, marcando cura gradual. No entanto, desafios persistiram. Durante uma semana com ela, Pedro ligou chorando, uma discussão sobre regras o deixará chateado. Dirigi para Benfica imediatamente, mediando no local. Acordamos limites claros via documento compartilhado, evitando repetições. O psicólogo ajustou sessões para triplas, melhorando comunicação. Pedro se adaptou, melhorando notas e amizades. O clímax da jornada veio no aniversário de casamento original nosso, em setembro. Ignorei a data inicialmente, mas Pedro sugeriu um passeio a Cascais para lembrar coisas boas. Fomos nós 3, caminhando na praia onde nos conhecêramos anos antes. Ele correu à frente, coletando conchas. Paramos para conversar sobre o ano passado. Mariana admitiu: errei feio, mas aprendi. Eu respondi que o perdão parcial beneficiava Pedro. Não reconectamos romanticamente, mas selamos coparentalidade madura. Meses depois, o tribunal finalizou: custódia compartilhada igual,
com residência alternada e decisões unânimes para saúde e educação. Carlos cumpria a pena, isolado e sem recursos para interferir. Mariana prosperava no emprego, contribuindo além do mínimo. Eu avancei na carreira, comprando um apartamento maior para fins de semana estendidos. Pedro, agora confiante, liderava projetos escolares, ecoando resiliência aprendida. A vida estabilizou em outono, com rotinas que priorizavam seu crescimento. Levamos-no a um concerto em Lisboa, onde aplaudiu com vigor. Mariana e eu nos separamos no final, acenando sem rancor. A traição inicial moldara caminhos separados, mas a responsabilidade parental unira-nos em propósito comum. Pedro dormia tranquilo, sonhando com o futuro. E agora, espectadores, imaginem, se João tivesse optado pelo silêncio e um divórcio amigável sem expor as mentiras, Pedro teria evitado a dor inicial, mas a injustiça persistiria? Ou a verdade, por mais dura, constrói bases mais fortes para o filho? Compartilhem nos comentários seu pensamento sobre esse dilema moral. O que fariam no lugar dele?